Amigas, amigos, olá. Violência no Brasil. O IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram, na última terça-feira, dia 18, o Atlas da Violência do Brasil 2024. Vamos trabalhar no vídeo de hoje alguns números interessantes, alguns números de interesse deste Atlas. Nós não vamos fazer uma análise da violência no Brasil, não seria devida a um vídeo tão rápido, mas vamos pensar alguns números mais importantes deste Atlas e vamos averiguar como está essa segurança pública no Brasil. Antes disso, a gente precisa pensar em quem tem responsabilidade legal acerca da segurança pública no país. Isto é uma atribuição do governo federal, das prefeituras, né? Então vejam, principalmente é o governo estadual que é o responsável por segurança pública. Vem aquele chavão, na verdade, aquele chavão de que a segurança é uma responsabilidade de todos, blá, 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 blá. Isso é verdade. Mas, do ponto de vista institucional, quais são as instituições mais importantes ligadas aos números da violência no cotidiano? Trata-se da polícia militar, que é polícia ostensiva, polícia de manutenção da ordem pública, e a polícia civil, que é a polícia judiciária, polícia investigativa. Nós temos polícia federal, polícia rodoviária federal, sim, mas elas têm atribuições muito mais específicas no que diz respeito a crimes da Justiça Federal. A Polícia Federal é polícia judiciária, é polícia investigativa, mas apenas para crimes federais. Ela também faz a guarda de portos e aeroportos, ela também faz a fiscalização de fronteiras, fiscalização de rodovias, que é realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Então, de quem é esta responsabilidade principal institucionalmente é da Polícia Civil, Polícia Investigativa e da Polícia Militar, Polícia Ostensiva. Vamos aos números? Aqui nós temos os números de homicídios no Brasil por 100 mil habitantes. Nós chegamos a 2017, né, na faixa acima de 30 homicídios por 100 mil habitantes, né, mas houve uma queda dessa taxa de homicídio e chegamos a por volta de 20, né, um pouco mais de 20 homicídios por 100 mil habitantes. Temos também o número absoluto de homicídios, não é? Oscilando entre quase 60 mil homicídios em 2012, passando de 60 mil, né, por volta de 65 mil em 2017 e caindo até 2022 para menos de 50 mil homicídios. Onde esses homicídios ocorreram? O Atlas também traz esses dados para a gente, pensando nas regiões brasileiras e ao longo do tempo. Vejam que a gente tem um crescimento dos homicídios, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil, com pico para os anos de 2017 e 2018. Trata-se, em especial, do avanço do crime organizado nessas regiões. Nós temos, então, áreas de expansão de atividades econômicas, onde o crime organizado tem atuado mais intensamente, sem um contexto de regulação institucional pelo Estado dessas atividades econômicas, o que dá mais margem para as atividades criminosas e a resolução violenta de conflitos. Então, nas regiões norte e nordeste, onde nós encontramos os maiores valores, o que é reforçado pelo nosso mapinha de divisão do Brasil em unidades federadas, em estados. Quanto mais escurinhos são os estados, maior é a taxa de homicídios. Então nós encontramos números mais elevados em estados da região norte, como Amazonas, como Roraima, como Amapá, e também no Nordeste, na Bahia, sendo que os demais estados da região norte, da região Nordeste, em grande parte aparecem em cores também mais escuras. Mas tem um probleminha nessa taxa de homicídios. O probleminha que é identificado pelo Atlas no problema das mortes violentas por causas indeterminadas. Gente, como é que o Atlas chega a essas conclusões de homicídios? O IPEA, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, chegam a estes valores através de dados de medicina legal, de medicina forense. Então eles pegam os dados de, por exemplo, óbitos, tá legal? Para ver a taxa de homicídios. Só que são dados de óbitos em medicina forense. E de repente aparece lá a pessoa que está morta, mas o que levou esta pessoa a óbito? Morte violenta por causa indeterminada. É o que está marcado, tá certo? Entra como homicídio? Não entra como homicídio. Mas essa pessoa está lá
está morta e ela está morta com golpes de facada, com disparos de arma de fogo, ela tem marcas de escoriação com luta, mas está marcado causa indeterminada. Então, estatisticamente, não entra como homicídio. Por que isso acontece, gente? Será que é corrupção? Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser um problema burocrático. Eu sou médico e estou atestando a morte. Tem, aparentemente, aspectos de homicídio, mas eu tenho a investigação que me dá este aporte? Não, não tenho. Então, eu vou colocar causas indeterminadas. Mas pode ser também um recurso de maquiagem dos números de segurança pública. Quanto mais mortes violentas por causas indeterminadas, menos homicídios. E se vende, portanto, mais facilmente a ideia de que a segurança pública está melhorando, quando na verdade não. Então pode ser o policial militar escondendo o cadáver. Pode ser a pressão de órgãos de segurança sobre a classe médica, o setor médico, para atribuir mortes violentas por causas indeterminadas. Pode ser até mesmo a classe médica, né? O setor médico ligado aos interesses de segurança pública do Estado nesse sentido de maquiagem. Mas quem pode responder a essas perguntas é o Ministério Público, é o processo de investigação eventual. Há, entretanto, um meio de nós corrigirmos esse problema de uma quantidade muito grande de mortes violentas por causas indeterminadas. O Fórum fez esta correção de uma maneira mais interessante. Nos últimos anos já existem meios de fazer essa correção através de uma atribuição percentual de transformação, digamos assim, de mortes por causas indeterminadas em homicídios. Mas o Fórum deu um passo a mais, porque existem uma série de características do óbito por homicídio. Então, essas características foram colocadas através de recursos de inteligência artificial, de machine learning, junto aos mortos por causas indeterminadas, mortes violentas por causas indeterminadas, chegando, portanto, a um número maior de alguns destes óbitos que provavelmente foram homicídio. Daí a gente tem o nosso segundo mapa, que está com mais estados em cores mais escuras, com este tratamento de mortes estimadas pelo Fórum. A gente tem agora os dois mapinhas com um detalhamento maior e vejam, mais estados da região Nordeste, né, principalmente na região Nordeste, mais estados estão em cores mais escuras com maior taxa de homicídio. Isto vale para o Brasil na totalidade. Dá uma olhadinha, a gente tem a linhazinha laranja, né, taxas de homicídio estimadas, segundo essa técnica do Atlas, né, comparativamente à linha azulzinha dos homicídios registrados, sempre menor, com uma diferença mais acentuada em 2019. E se hoje nós chegamos a números oficiais de 21,7 homicídios por 100 mil habitantes, os números estimados são relativamente maiores, 24,5 mortos por 100 mil habitantes. Vamos entrar agora em uma categoria, ou em algumas categorias específicas de violência, grupos vulneráveis. Então nós encontramos 21,7 ou 24,5 mortos por 100 mil habitantes em geral no Brasil. Mas e se nós pensarmos na população negra? Então aqui a gente tem os dados do Atlas, na linhazinha laranja, homicídios de população não negra. A gente tem aí começando em 2012 com 15,9 por 100 mil habitantes e terminando com 10,8. Dá uma olhada, o índice, né, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes em população negra. A gente tem um ápice em 2017 de 43,1 por 100 mil habitantes e chegamos a 2022 com 29,7, 30 por 100 mil habitantes, bem mais do que os 21 ou 24 por 100 mil habitantes que nós encontramos em média no Brasil. Indígenas, hoje nós estamos com 24,6 mortes de indígenas por 100 mil habitantes, relativamente próximo da média brasileira, ainda acima, mas relativamente próximo da média brasileira. Mas nós já chegamos a 65,8 em 2014, né? E tivemos um aumento recente, não é? Um aumento entre 2019 e 2021, subindo de 27,5 para 33,7 indígenas por 100 mil habitantes.
População LGBTQIA+, população LGBTQIA+, vejam, homossexuais e bissexuais entre 2021 e 2022, também homossexuais e bissexuais. Então a gente tem a categoria junta, né, homossexuais e bissexuais, e as categorias em separado. Né? Nas duas categorias somadas, um crescimento de 5.759 casos de violência para 8.028 casos de violência, sendo que esta violência é muito maior junto a essas populações, no caso homossexuais, no caso de bissexuais, em idades mais baixas, junto à população de jovens, de adolescentes ou de jovens adultos, tá certo? A gente encontra valores aí bem mais elevados, a partir de 55 a 60 anos, esses valores caem e se aproximam dos valores de violência das populações heterossexuais, mas com índices bastante mais elevados para populações de adolescentes e jovens adultos. Vulnerabilidade das mulheres, homicídio de mulheres por 100 mil habitantes. E, novamente, o homicídio registrado, e lembrem-se da técnica do Atlas, o homicídio estimado. Nós temos uma queda relativamente recente, né? Uma queda nos homicídios oficiais de 4,7 em 2012, 4,7 em 2017, para 3,5 em 2019, para ainda 3,5, né, uma pequena oscilação, mas se manteve em 3,5 até 2022. Entretanto, veja o estimado, gente. O estimado coloca 2022 com 4,3%. E daí a gente pode pensar, poxa, mas 4,3% é um número muito reduzido comparativamente ao total de mortes, 21 ou 24 por mil habitantes no Brasil. Né? Sim. Entretanto, lembre-se que junto a esses 3,5 oficiais ou 4,3 estimado, nós encontramos o chamado feminicídio. Então, são as mulheres que morrem por serem mulheres. Trata-se de violência doméstica, trata-se de violência não doméstica, onde a mulher morreu pela sua condição de mulher. Isto exige uma política pública específica, um olhar de política pública para gerenciar este problema. Este olhar já existe, mas ele caminha a passo de tartaruga. Este olhar existe na forma, por exemplo, de Delegacia da Mulher. Este olhar já existe na forma de Lei Maria da Penha. Este olhar já existe na forma de protocolos em casas noturnas, em bares, restaurantes, onde os profissionais são orientados para gerenciar técnica adequadamente casos de assédio contra as mulheres. Mas, como eu disse, isso caminha a passo de tartaruga e demanda maior velocidade. Temos ainda o homicídio entre jovens. Ser jovem é muito perigoso aqui no Brasil. Populações entre 15 e 29 anos, né, registro de homicídios, de novo, registrados, né, oficiais e estimados. Chegamos a um pico em 2017 de 70 ou 72 mortos jovens de 15 a 29 anos, e ainda chegamos a 2022 com níveis extremamente altos, 46,6 nos registros oficiais e 50,1. Hoje isso é um problema em diferentes perspectivas. É um problema humanitário, obviamente, mas é também um problema socioeconômico, porque é população em idade ativa. Então nós estamos tirando da sociedade gentes que seriam produtivas por anos e anos, por décadas e décadas. E essas pessoas não contribuem mais à sociedade devido a uma falha da própria sociedade no que diz respeito a números elevados de violência, homicídio, em especial, nesse caso, violência contra jovens. Avançamos agora para uma última etapa, que é a violência contra criança. Né? Nós temos no Atlas número de crianças e adolescentes vítimas por tipo de violência em faixa etária de 0 a 4 anos, de 5 a 14 e de 15 a 19. E nesse primeiro gráfico nós temos negligência. Nós temos aqui abaixo o que caracteriza a ideia de negligência. Então a pessoa de 0 a 19 anos ficar sujeita a um ambiente sem as condições de higiene, durante o inverno sem as condições de proteção contra o frio, proteção térmica, condições de alimentação, cuidados com remédios que sejam adequados e assim sucessivamente. Quem é que fica mais vulnerável em relação à violência por negligência? Obviamente, eu diria, né, as pessoas de 0 a 4 anos. Então, idades mais baixas, que demandam mais
cuidados e, consequentemente, acabam em uma condição de negligência. Novamente, políticas públicas, olhar do Estado, da sociedade através do Estado para isso. Será que existem profissionais suficientes na sociedade para os tratos a essas crianças? Será que existem creches na quantidade necessária, com os profissionais necessários? E isto seria um fator corretor adequado para este problema. Além do problema da negligência, a violência física. E nesse caso agora a violência física, que pressupõe uma ação contundente de parte a parte, essa violência física é mais acentuada junto às populações de crianças e adolescentes mais velhas. Vejam que o patamar mais elevado está no verdinho de 15 a 19 anos. Houve uma relativa queda entre 2018 e 2020, mas voltou a crescer em 2020 e 2021, tá certo? Temos ainda a violência psicológica, né, que é o bullying, que é o assédio moral, né, que é a pressão que se faz contra a criança ou adolescente. Agora, as populações de 5 a 14 anos é que sofrem mais desta dita violência psicológica. E, finalmente, nós encontramos violência sexual, que é algo que dialoga, novamente, com o PL 1404, o PL do estuprador, que a gente tem em tramitação no Congresso Nacional ainda, infelizmente. Dá uma olhadinha, gente, agora as crianças de 5 a 14 anos é que são as principais vítimas, sendo que o gráfico parte de 2012, valores de 4.700 vítimas de violência sexual, né? Chegamos a 2022 a mais de 20 mil casos de violência sexual junto a pessoas de 5 a 14 anos. Há uma queda, e em todos os nossos gráficos havia uma queda entre 2019 e 2020. Cuidado que isto é uma maquiagem estatística, nós estávamos na Covid-19 em 2020, distanciamento social e, consequentemente, os casos de violência doméstica, em especial, não são relatados. A pessoa não vai à delegacia de polícia, normalmente já há dificuldade para que isso aconteça. Em especial no Covid-19, o relato destes casos, criando, portanto, uma falsificação na queda destes números, tá certo? Agora dá uma olhada, quem pratica esta violência e contra quem? Nós temos essa resposta também no Atlas da Violência Brasil, percentual de vítimas de violência doméstica e intrafamiliar por sexo do possível agressor. Então, quem agride, tá certo? Sendo que nesse gráfico a vítima é necessariamente do sexo feminino. A gente tem, quando a vítima tem de 0 a 9 anos, meio a meio. O agressor é tanto homem quanto mulher. Entretanto, do sexo masculino ou do sexo feminino. Entretanto, quando a gente avança para idades um pouco mais avançadas da vítima mulher, então o homem se torna o principal agressor, especialmente entre 30 e 39 anos. Mas, voltando ao PL do estupro, vejam, o agressor é homem contra mulheres de 10 a 14 anos, de 15 a 19 anos. E que agressão é essa, que violência é essa que essas mulheres sofreram? Nós estamos novamente com o gráfico que foca na vítima do sexo feminino, percentual de tipo de violência por faixa etária de vítimas do sexo feminino em 2022. Eu destaquei para vocês, e para dialogar com a ideia estúpida de PL 1904, a violência sexual. E vejam como a violência sexual se torna bastante acentuada entre 0 e 9 anos, 0 e 9 anos, e entre 10 e 14 anos de idade. Então, lá está a criança que é objeto de violência sexual dentro da casa. Ela está com uma série de limitações, porque ela é criança, tem 10 anos, tem 12 anos de idade, limitações para fazer uma denúncia, limitação para ter a acolhida da sociedade, do Estado, e pode engravidar dessa relação sexual forçada, dessa agressão. E vejam ainda mais camadas. Ela é uma criança. Então ela não sabe que ela sofreu agressão sexual, ela nem poderia fazer essa denúncia. Ela é uma criança, então ela não sabe que ela está em gestação. E daí vem o PL 1904 e estabelece uma
criminalização em diferentes níveis para a pessoa que venha, para a mulher que venha fazer cirurgia abortiva a partir da 22ª semana de gestação. É realmente uma legislação que não olha para os números. Então nós temos uma sociedade muito violenta. Existem alguns grupos que sofrem uma violência acrescida. Negros, indígenas, população LGBTQIA+, né, jovens, recebem de forma acrescida esta violência. E o Estado poderia e deveria ser um corretor deste processo de violência, com as instituições viabilizando ao contrário, segurança ao cidadão. Como eu disse, Lei Maria da Penha, por exemplo, Delegacia da Mulher, por exemplo, mas PL 1904 joga na contramão, aumenta a violência contra um grupo vulnerável, as mulheres, em especial mulheres de muito menor idade, como os números do Atlas da Violência divulgados na semana passada mostram pra gente. É isso que eu queria passar para vocês, apenas os números e uma breve análise do Atlas da Violência, ligando com eventos que nós temos no cotidiano. Quem tiver alguma dúvida, algum problema em relação a esse tema, é só me procurar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.